Para mais uma aula, então vamos falar aí sobre fluxo financeiro, fluxo de capital e o sistema financeiro globalizado. Se você quer acompanhar pela apostila, abra lá a página 29 e a gente começa então com a apostila. A primeira coisa que eu quero que vocês observem na página 29 da apostila, vocês têm algumas engrenagens com algumas moedas ali, símbolos de moedas, né, de alguns países. Vocês vão perceber ali que tem o euro, tem o dólar, tem a libra, tem o iene, né? E essas simbologias, né, vêm seguidas aí na apostila de vocês de duas perguntas. A número 1 fala, né? Você reconhece as moedas representadas nas engrenagens da imagem? Né? Então, se você observar as engrenagens da página 29, você vai perceber que nós temos ali algumas das principais moedas, né, do cenário internacional, como o euro, a libra, o iene, né? E, claro, essas moedas pertencem a países que têm grande importância no cenário internacional, tá? Uma característica interessante que a gente tem que falar, quando se fala em fluxos de capital, as questões econômicas, é o próprio conceito de capital, né? O conceito de capital, então, ele corresponde a um dos fatores de produção formado pela riqueza, né? Essa riqueza que gera renda e essa, obviamente, essa riqueza que é representada pelo dinheiro. A gente pode representar também o capital do ponto de vista dos recursos que são utilizados para produzir aí determinados bens e serviços. Tá? Então, o capital pode se, quando a gente fala de capital, a gente pode estar se referindo tanto à renda quanto também, né, aos recursos, né, que são utilizados para produzir bens, né, que são geralmente destinados à venda. Né? A gente tem alguns tipos de capital que a gente vai ver logo na sequência, que são aí o que a gente chama de capital especulativo e capital produtivo também, né? Que serão, a gente vai estar compreendendo aí nos próximos, nas próximas páginas aí da apostila, tá? Um dos aspectos mais representativos da globalização, galera, é a internacionalização dos mercados e o expressivo aumento dos fluxos de circulação de capital pelo mundo, né? Vocês já viram que o capital pode se referir tanto a venda, quanto ao dinheiro, né? A questão monetária, quanto também aí aos bens e produtos que são destinados à venda, né? Então, esse aspecto da globalização, né, essa internacionalização, ela é bastante expressiva, né, com o aumento da circulação de capital, ou seja, as facilidades trazidas, né, pelas novas formas de tecnologia e comunicação online possibilitaram que as operações financeiras elas ocorressem em tempo real em qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, você pode comprar aí qualquer produto de qualquer lugar do mundo, você pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo sem sair da tua casa através aí da internet, ou seja, através das tecnologias de comunicação online. Essas tecnologias de comunicação online, elas possibilitaram que as operações financeiras elas ocorressem em tempo real e em qualquer lugar aí do mundo. Ou seja, quando as mais importantes bolsas de valores aí, seja do Extremo Oriente, como Tóquio, Hong Kong, né, estão encerrando as ações aí, em outros locais do globo o dia de negócio está só começando. Por exemplo, quando a bolsa aí de Tóquio está fechando as suas portas, né, ou seja, ela está encerrando as suas ações, né, no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, os negócios estão só começando. Ou seja, essa dinâmica ela permite que, que os operadores aí do sistema financeiro possam estar trabalhando 24 horas por dia no mercado mundial. Né? Quanto maior a capacidade de identificar os investimentos, mais lucrativo no mercado global, você vai obter aí algumas vantagens. Né? Quanto maior for a capacidade de identificar os investimentos, mais lucrativo se torna esse mercado global, né? Mais vantagens são obtidas, né, pelos principais atores do sistema e os investidores podem ter aí diversas origens, né? Os investimentos podem ser aí estatais, privados, empresariais ou até mesmo investimento individual. Trata-se aí de um jogo de interesse global. Então não é você pensar quando a gente fala de investimento só na grande indústria, na grande empresa, aí você está falando também do governo e também
do investimento individual, né? Vocês têm lá na página 30 uma tabelinha com os principais receptores de investimento estrangeiros. Obviamente, né, que o primeiro lugar ia ser dos Estados Unidos, né? O segundo lugar aí, a China, que são as duas maiores economias atualmente. Uma surpresa de recepção e de investimento aqui dentro dessa tabelinha é a Rússia, galera, lá na apostila 4 de vocês, na apostila de vocês. A Rússia, né, ela apresenta um destaque quando a gente fala, né, de investimentos. Se pensarmos, né, que a Rússia não é um país de grande expressão, né, no cenário internacional, tá? Principais investidores. Os Estados Unidos, assim como é um grande investidor, galera, ele também é um grande receptor, né? Então a gente tem essa qualificação. Depois aí um país que vem investindo muito no cenário internacional é o Japão e depois a China, né? A China que inclusive nesse período atual, galera, ela vem apresentando algumas características aí de oportunismo, né, do ponto de vista de aquisição de empresas, né? Inclusive alguns dizem que a China vem se aproveitando dessa pandemia para lucrar e adquirir aí empresas estatais, enfim, né, obter uma certa lucratividade, tá? Quando a gente fala de globalização, a gente não pode esquecer aí que os países de grande capital, as principais potências internacionais, elas se apropriam, né, de certas condições, né, no cenário internacional e fazem favorecer aí os seus próprios interesses, tá? Então, os fluxos de capital, galera, no período atual, eles têm sido acelerados aí pela comunicação online, pelo aumento dos serviços e também pelas maiores possibilidades de os investidores, né, globais interagirem aí junto do cenário internacional. Ou seja, a gente está tendo um aumento expressivo na circulação de capital, não só na circulação de capital, mas na circulação de mercadorias, na própria circulação de pessoas. E isso favorece aí uma internacionalização aí nos mercados. Então a gente tem alguns dos principais receptores, né? O Brasil, os Estados Unidos, Hong Kong, China, Rússia, e são grandes receptores de capital. Porém, quando a gente fala de grandes investidores, a gente tem um destaque, obviamente, para os Estados Unidos, para o Japão, para a China e para a Rússia. Um destaque aqui, né? Hong Kong, que busca sua autonomia em relação à China, mas aqui ela entra como um território chinês aí de grande receptor de investimento, tá? O que a gente tem que analisar também, né? A maior capacidade de comunicação, ela permitiu que as capacidades de identificação de investimentos tornassem aí o mercado cada vez mais rentável, ou seja, hoje você consegue ter um balanço, né, de qual é a bolsa de valor que vai ter queda, qual é o investimento que é vantajoso, vale a pena investir em empresas privadas, vale a pena investir no tesouro, vale a pena investir numa empresa estatal, né? Então, os diferentes tipos de investidores eles vão surgindo e, claro, as opções também. Você pode investir aí em empresas privadas, estatais, no sistema filantrópico, individual, empresarial. Então, os níveis de distribuição dessa renda eles são cada vez mais amplos e esses níveis eles são favorecidos pela dispersão das informações, ou seja, as pessoas têm muito mais informação para dar um golpe certeiro aí no cenário econômico e muitas vezes lucrar aí com investimentos. Vale lembrar também, quando a gente fala de investimento, é um negócio arriscado. Nem sempre você vai investir e vai lucrar. Você pode acabar perdendo dinheiro, tá? Dentro da apostila de vocês, lá na página 31, nós temos dois conceitos, que é o que nós chamamos de capital produtivo e o que nós chamamos de capital especulativo, tá? O capital especulativo e o capital produtivo têm conceituações que são diferentes, tá? O capital especulativo, para a gente definir, isso é um conceito que está lá na apostila de vocês,
O capital especulativo, ele é aquele capital que procura obter aí vantagens de uma determinada situação, não trazendo benefício para a economia ou o setor no qual se acha investido. Encontra-se principalmente no mercado financeiro, tá? Então, esse capital especulativo é quando você especula um determinado lucro. Você não vai investir numa empresa que é um bem físico, que, por exemplo, vai gerar emprego, que vai gerar aí, impostos. Então, nem sempre ele vai gerar aí benefícios para a economia, porque é um capital que ele está circulando ali, mas que não tem ele não é tão tátil assim, né? Ou seja, uma transação muito comum que a gente pode associar com essa especulação envolve os mercados futuros, em que os papéis são vendidos a preços fixados em um curto prazo, por exemplo, né? Produtores de soja ou laranja, com medo da oscilação natural, sua commodity na bolsa de valores. Contudo, especulações aproveitam essa situação e fazem negociações em curto prazo no intuito de valorizar ou desvalorizar preços para ter altos ganhos repentinamente. Então você não tem algo físico para você investir. Você acha que ações, por exemplo, de uma determinada empresa vão valorizar, você vai comprar essas ações, mas você vai comprar pensando no futuro, não no momento. Então nem sempre ele pode gerar lucro direto, né? Muitos investidores particulares e algumas instituições financeiras que atuam no mercado global acabaram se tornando especialistas nesse tipo de transação, né? Ou seja, elas elevam aí substancialmente o volume do dinheiro movimentado por eles, né? O mercado que engloba o capital especulativo e mercados futuros atingiu uma proporção aí 10 vezes maior que o PIB mundial em 2011. Então, galera, basicamente o capital especulativo é aquele que é investido visando apenas a obtenção rápida do lucro. Ele não oferece ganho para a economia, porque o lucro não é gerado por meio do trabalho ou da produção, aquilo que eu mencionei antes. Ele não é tão tátil assim, não vai gerar emprego, não vai gerar uma melhor infraestrutura de uma empresa, por exemplo. Tá? A atividade especulativa, ela, em geral, ela gera um lucro em operações de compra e venda. O alvo dessas operações podem ser aí as moedas, os commodities ou os ativos financeiros, como ações ou outros títulos. Então, o capital especulativo, ele não passa, portanto, de um processo, ele não passa pelo processo produtivo. Isso significa que os investimentos não geram empregos, como eu já tinha falado, eles não são destinados à compra de matéria-prima ou equipamento, e eles tampouco aumentam aí a oferta de produtos no mercado. Em suma, galera, o capital especulativo, ele não movimenta a economia como um todo, né? E como que funciona esse capital especulativo? O capital especulativo, ele se vale aí da especulação financeira, né? O que é especulação financeira? Ela é uma aposta na valorização de um ativo com o objetivo de se obter um lucro acima da média em um curto espaço de tempo. Basicamente, o capital especulativo é aquele que é apostado no mercado, ou seja, o detentor desse capital detém informações, privilegiadas ou não, que fazem acreditar na valorização de um determinado papel, bem como um título ou um futuro próximo. É aquilo que eu mencionei antes, você vai investir nas ações de uma determinada empresa pensando que essa empresa vai valorizar, mas não significa que vai haver aí uma valorização instantânea, né? Basicamente, pensando nisso, o investidor ele adquire um ativo que espera aí uma valorização e depois, pensando nessa valorização, ele coloca à venda esse ativo que ele dedicou um certo valor, né, pensando em obter um determinado número financeiro maior do que ele pagou, né? Um exemplo de capital especulativo, por exemplo, é o sobe e desce aí da Bolsa de Valores e nas cotações de câmbio, por exemplo, em virtude das notícias políticas, como o crescimento de um determinado candidato nas pesquisas eleitorais. Por exemplo, né, um determinado candidato, né, que supõe que tem aí nas campanhas um investimento na indústria, por exemplo, né? A indústria, sei lá, vamos pegar a siderúrgica, né? Esse candidato sobe nas pesquisas. As indústrias siderúrgicas têm uma subida aí no valor das suas ações, porque esse candidato foi valorizado, o que significa que se você investir em siderúrgica e esse cara ganhar, você vai lucrar com isso, né? Então é algo que você
especula, é algo que nem sempre é real, mas que você está fazendo uma projeção de curto e médio prazo, pensando em obter um lucro cada vez maior. Agora, em contrapartida, o capital produtivo basicamente é um termo que a gente usa para se referir aos recursos capazes de gerar aí uma riqueza direta, ou seja, diferente do capital especulativo, galera, esse capital produtivo ele pode gerar emprego, ele pode gerar renda para uma determinada localidade. Aquilo que eu falei, pode ser o investimento em uma empresa que ela é física, ela vai gerar emprego, ela vai gerar melhoria de infraestrutura em um determinado local. Ou seja, ele é um capital mais palpável, né? Ou seja, trazendo para um termo mais técnico, né? Esse investimento ele consiste em você deixar, por exemplo, um investimento em recursos que são aí tangíveis, né? Ou seja, que são capazes de você gerar riqueza. Então, o capital especulativo é algo que você especula, ou seja, ele não é tão palpável assim, enquanto que o capital produtivo você está vendo no que você está investindo, né? Então, o capital produtivo é um investimento em papéis e documentos, títulos da dívida pública, fundos a longo prazo, tá? Dentro desse aspecto aqui, a gente liga mais ao capital especulativo, né? Papel, documento, dívida pública, é algo que você nem sempre sabe se vai ter uma valorização, né? Ou seja, gera uma incerteza. A riqueza para poucos, né? Nem sempre você vai ter lucro direto. Em contrapartida, o capital produtivo, ele investe, né? Você vai fazer investimento em atividade produtiva, vai trabalhar com empresas e indústrias diretamente ou prestação de serviço, né? E esse capital produtivo ele vai gerar um lucro direto, que pode ser em torno de impostos, gerando empregos e ou também desenvolvendo aí determinadas áreas, tá, galera? Então, quando a gente fala de capital produtivo e capital especulativo, é nisso que a gente tem que pensar, né? Os investimentos ali em documentos, títulos da dívida pública, fundos de longo prazo, capital especulativo. Você não está vendo aquilo gerar lucro, você especula que aquilo vai te dar lucro no futuro. Em contrapartida, o capital produtivo, ele pode diretamente aí gerar lucro, gerar renda, que não necessariamente vai ser só para você, mas vai abranger aí um espaço muito maior, ok? Bom, galera, o que tínhamos por enquanto era isso. Valeu, falou!